Olá, olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Regina Santos. Hoje eu estou aqui para a gente dar aí início a um novo projeto, né? Um projeto que eu tive aí um olhar de muito carinho, né? E ao mesmo tempo um pouco de insegurança, assim, né? Um pouco de dúvidas sobre será que eu tô pronta para isso, né? Mas se a gente não estiver pronto, vamos sem estar pronto mesmo, né? Vamos se aprontando pelo caminho. O importante é sempre contribuir com o outro, né? Eu não vou ficar rodeando, não, que eu tô ansiosa para esse projeto. Que projeto é esse, Rê? É crochê do zero, tá bom? Eu vou abrir aí dias da minha semana, aonde eu vou colocar videoaulas direcionado a dividir com pessoas que têm interesse em aprender o crochê, nunca conseguiu, a minha maneira de ensino, né, de uma maneira que eu vou tentar fazer de uma forma fácil, didática, demonstrativa, para que fique mais fácil e qualquer pessoa possa vir a aprender, entender e aprender. E vou deixar disponível também as minhas redes sociais para que vocês tirem dúvidas, tá bom? Eu fiz meio que uma listrinha assim, né, de dias e tópicos que eu quero abordar, né, no decorrer desses dias. A princípio serão segunda, quarta e sexta-feira voltado para isso, tá bom? Essa segunda não teve, esse vídeo começa então, o início desse projeto começará numa quarta-feira, e eu quero seguir assim. Aí, normalmente, todos os dias eu estou ao vivo em live. Quem quiser participar do Crochê do Zero comigo e tirar as dúvidas, ou mesmo contribuir, né? Dizer o que você está achando da apresentação desse meu projeto, nos dias que eu estiver em live ao vivo, seja muito bem-vindo. O Papo das 10 é justamente para que a gente possa trocar aí, né? De uma forma mais espontânea e instantânea, conteúdos relacionados a dia a dia da crocheteira, certo? Então você pode aprender comigo na quarta e tirar dúvidas comigo na quinta, aprender comigo na sexta, tirar dúvidas comigo no sábado, ok? Então, ó, sem mais muita delonga, eu quero já fazer a introdução do que onde vamos começar. Iremos começar com a correntinha, tá? Depois, vou fazer todo o percurso aí de tramas da correntinha, né? O primeiro dia vai ser com corrente, segundo dia vai ser ponto baixo, meio alto, ponto alto. E eu vou fazer sempre dentro do enredo daquela mesma corrente, vou trazer vocês para mesa e vou mostrar por quê. Eu quero ensinar também de que formas que se faz as viradas, né? Ensinar o que é início e final de uma corrente, é a construção mesmo do aprender o crochê do zero. Então, quando eu chegar lá no final, que vai ter aí uma faixinha, nós vamos deixar essa faixa e vamos começar a construção do círculo mágico, porque aí já vai estar se sabendo a teoria sobre os pontos, né? Que é ponto, a corrente, ponto baixo, meio alto e alto. Também iremos falar das infinitas possibilidades, que é o... Você sabe que existe ponto alto alongado e ponto alto duplo? Sabia disso? Sabe que os dois têm diferenças? Não? Vou falar sobre ele quando a gente chegar lá no ponto alto. Então, assim, tem muita coisa pra gente trocar, muita informação. Mas aí agora nós começamos com uma faixa, que hoje, né, o início é na corrente. Vamos aprender as viras com os aumentos de ponto. Depois iremos para os círculos mágicos, né? Começaremos um círculo com pontos. E aí, desses pontos, eu quero trazer a proposta de levar vocês para o círculo plano e para o 3D. Sim, eu quero fazer isso. Como eu sei fazer isso, né? Eu sei fazer amigurumi, eu sei transformar bolas e encher. Eu também quero fazer essa possibilidade. Nossa, Regina, mas não vai abrir muito leque? Não. Eu só quero ensinar a fazer o abaulado e fechar esse círculo mágico. Então, será mesmo uma bolinha em 3D. E de que forma ficar plano. Ao que isso serve para o meu mercado decoração moda casa. A gente, na decoração moda casa, existe peças tipo formato de cestos que a gente faz o abau lá, depois seguimos
abertos, né? E então, sim, isso cabe dentro da proposta que eu vivo hoje, que é o crochê com decoração da casa e barbante. Mas quando eu falo de ensino, de ajudar pessoas do crochê do zero, eu não tô falando que eu vou direcionar as pessoas para um mercado do crochê, do crochê, ó, do crochetar, né? Eu tô dizendo que eu vou ajudar as pessoas a entender a teoria e prática atrás de cada ponto. E aí elas vão poder decidir que mercado que elas irão atuar, que fio que elas irão usar, que agulha. Eu vou falar um pouquinho sobre tensão de ponto, tá bom? É isso, é um crochê do zero mesmo. Eu espero que vocês gostem e espero que cada vez mais chegue pessoas, né? Que talvez, às vezes a gente até sabe sobre o básico, né? Que é onde eu vou começar, mas existem as dicas de uma crocheteira para outra que todo dia é bom se aprender, né? Um arremate, um nozinho, uma colocação de ponto num lugar estratégico, tudo isso é interessante de se aprender, mesmo já tendo aí uma bagagem relacionada ao crochê, tá bom? Então, ó, vou pausar aqui. Quando eu voltar, já estaremos na minha mesa para dar o meu pontapé de introdução no crochê do zero. E você que tá aí comigo, já compartilha, hein? Isso é vídeo para ser compartilhado nas redes, chamar mais pessoas para aprender o crochê do zero. E comenta, deixa o seu joinha se você concordar com o meu conteúdo. E também, você não concordando, deixa aí seu comentário. Vamos discutir sobre, vamos evoluir, crescer e aprender juntos, tá bom? Então, ó, já já eu e vocês na mesa. Bom, bora lá, pessoal. Eu trouxe vocês para a mesa, olha aqui. Essa é uma posição experimental, né? Eu coloquei vocês em um tripé novo. E eu quero mostrar bem as minhas mãos aqui. Meu celular tá bem baixinho e eu coloquei a câmera traseira para que eu possa estar vendo na tela. Eu me alongo aqui para estar olhando na tela e acompanhar aonde que tá minhas mãos, tá? Eu trouxe aqui, ó, um fio clarinho, porém com cor, eu acho que esse fio vai ser bom para que vocês visualizem claramente aquilo que eu vou estar narrando, né? E eu espero que dê certo assim, mas se não der, nos próximos vídeos a gente vai se ajustando, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é que eu estou trabalhando com a agulha número 4 da Barroco, tá? E eu estou trabalhando com fio de barbante, tá? 85% algodão e 15% diversos, né? É um fio misto, mas ele é 85% algodão. E ele é da Soberano, certo? Por que que eu tô falando isso? Existe alteração de fio para fio, marca para marca, de textura, torção e espessura. Às vezes a gente fala fio número 6 e encontra aí outros fios de espessura mais finas ou mais grossas, mesmo que 6 signifique cabos, tá? Quando você ouvir falar número 8, são 8 cabos, número 6, são 6 cabos, certo? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, aqui os 6 cabos. Quando a gente faz um arremate, a gente procura separar, né, 2 alcinhas com 3 cabos cada pra arrematar. E aí, eu já vou começar aqui dando uma dica de como que eu vou saber que fio e que agulha utilizar. É comum que em cada rótulo de marca de fios esteja lá na embalagem a informação sobre qual a agulha ideal para você usar em qual tipo de trabalho. Por exemplo, aqui, ó, tricô. Recomenda-se agulha 3,5. Crochê. Recomenda-se agulha número 4. Tá vendo aí? Você pode ver modificação de fio a fio. Além disso, a gente leva em consideração a seguinte maneira: você pega um fio,
Aqui é o gancho da agulha, né? O fio e a agulha ideal, eles se laçam assim, ó. Você coloca o fio e você percebe que o gancho, ele abraça o fio sem sobras para fora e nem sobra de gancho, tá vendo? É o encaixe, vamos dizer, o encaixe perfeito. Isso é ideal. Vou demonstrar de outra maneira. Se eu pego uma agulha maior, essa aqui é uma agulha número 10, tá? O gancho dela é maior. E quando eu coloco aqui dentro, ó, sobra bastante gancho, tá vendo? Se eu pegar uma agulha menor, deixa eu pegar aqui uma agulha menor para vocês verem. Na hora que eu for laçar no gancho, falta gancho, tá vendo? Não tem gancho prendendo, ele tá preso aqui porque ele é trama, mas ele tá prendendo alguns fios, alguns cabos aqui, ele não tá prendendo todo o fio, tá? Então, ó, falta gancho. Essa é a forma que a gente utiliza para reconhecer se aquela agulha e aquele fio trabalham de maneira perfeita um com o outro. Aí, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Essa minha agulha aí é a número 4, certo? E se eu estivesse usando a número 3, que é uma muito próxima aqui? Vamos ver a número 3, o que que acontece. A número 3, ó, laça todo o fio, mas não perfeitamente, porque sobra fio aqui, ó, como se fosse no pescoço do gancho, tá vendo? Então, é possível que eu trabalhe com a número 3? É. Se eu quero fazer um fio, um ponto mais apertadinho, diminuir por algum motivo específico, é possível. Só que isso aqui vai exigir de mim mais atenção, mais pulso. Então, é comum que a mão doa, né? O pulso doa quando você está trabalhando aí com a agulha de número, de uma dupla não perfeita. Quer ver? Eu tenho a número 3,5, tá? Aqui é 3 e aqui é 3,5. Vamos ver como que a 3,5 se comporta. Olha a diferença. É quase perfeito. Vocês veem a diferença? Olha bem a diferença da 3,5 aqui no meu caso para número 4. Olha a ponta do gancho. E é assim que a gente também pode vir a escolher a agulha ideal para que você trabalhe para o seu ponto. Além disso, existe a alteração em relação a marcas, tá bom? E aonde está a alteração? É comum você ver agulhas do mesmo tamanho, porém de fornecedor diferente, a diferença aqui no gancho. Os ganchos, eles são mais arredondados, maiores ou menores, tá? Isso mesmo sendo do mesmo tamanho. Aqui, ó, já dá pra perceber. Esse gancho aqui, ó, ele é mais redondinho. Deixa eu ver se eu tenho uma número... É que aqui é a mesma marca. Eu queria pegar uma número 4, é que eu não tenho aqui em mãos. Pra mostrar pra vocês uma número 4 de empresas diferentes. Aqui, ó. Olha a diferença dessas duas agulhas, sendo as duas, ó, 4 e 4. Essa agulha aqui é a Soft, eu não vou me lembrar o nome da marca dessa agulha aqui. Ela vem numa caixa, um conjunto completo, só que eu não vou me lembrar. E o estojo dela não tá aqui perto de mim. Depois, se possível, eu deixo pra vocês a marca. Essa aqui é a Barroco, né? Ela é da Círculo. Esse conjunto de agulhas, cada agulha dessas, ela vem com o nome do fio recomendado. Eu tenho mais uma dessa aqui, ó, que é 1,75, tá vendo? Ela é a Anne, que são os nomes do fio da Círculo, tá? Então, a Círculo tem essa coleção de agulhas de bambu com o nome dos seus fios. Voltando aqui, ó, pra diferença de
formato e tamanho do gancho de uma agulha do mesmo número. Vocês podem observar que esse gancho aqui, ó, ele é mais envesado e mais delicado, ó. Já esse gancho aqui, ó, reparem nessa ponta. Ele é mais gorduchinho do que esse. Ele é mais gordinho, mais robusto, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver isso daí, mas daqui a olho nu, ó, é muito claro que essa pontinha aqui é mais gordinha do que essa. Essa aqui que eu uso, ele é mais Vzinho. Essa aqui, ó, é quase um U de gordinho, entende? E isso é muito comum de você ver em diversas marcas de agulhas. Então, é sempre comum você ver, olha aqui essa pontinha de gancho, ó, ela é mais gordinha, olha essa pontinha. É muito comum você ver pessoas falando que prefere a agulha de determinada marca por conta do ponto ficar maior ou menor. Só por esse motivo já é comum você ver a preferência da agulha. Além disso, existe a relação das agulhas importadas, né, que elas têm aí um valor qualitativo maior que essas nossas, né? Aonde também se apresenta a informação de conforto, além da beleza dos pontos, porque sim, a gente acaba dizendo que o nosso ponto fica mais bonito com determinada agulha. Quando eu trabalhava aí com amigurumi, e a gente fazia rostinhos de boneca, a agulha e o ponto contava para o resultado final. Hoje que eu trabalho com decoração moda casa, eu não ouço falar mais a respeito. Mas como eu estou falando de crochê do zero, eu vou mostrar aqui no meu caderno para vocês, né? Existe uma modificação, né, reconhecida no mundo do amigurumi com o ponto baixo, que já é o ponto baixo em X, o ponto baixo em V e o ponto baixo no falso X, tá? Que ele não se completa. Por isso que eu fiz assim, é um X, mas ele fica com uma perninha faltante, assim, uma perninha por detrás. Ah, Regina, por que você tá falando disso agora se você hoje vai falar de correntinha? Porque a minha introdução apresenta aí os pontos através da agulha, né? E o ponto que eu mais consigo falar com propriedade é o ponto baixo a respeito dessas modificações aonde a agulha conta e também a modificação do ponto. O ponto X, normalmente, eles ficam menor, mais alinhado. O pontinho V, ele acaba ficando com um buraquinho mais aparente, tá? E o falso X, ele dá uma leve ondulação, bem singela, mas dá, aonde o ponto X original não dá, certo? E aí as pessoas dão preferência a trabalhar com determinada agulha e ponto para chegar no alcance que acha bonito para o seu resultado. Tem gente que prefere o ponto V, ponto falso X, ponto X. Eu sempre trabalhei com o falso X, tá bom? E para mim ele estava perfeito. Então, ó, essa é a introdução de hoje, falando aí de agulhas, e isso é sim importante para que você saiba que só a partir disso já se justifica uma diferença enorme sobre um ponto. Eu falei da agulha, da mesma numeração, da numeração diferente que você pode usar com o mesmo fio, da textura do fio, né? E das alterações dentro de um mesmo ponto, tá bom? Eu vou mostrar também essas alterações dentro de um mesmo ponto na hora de montar os pontos, certo? E agora eu vou dar uma breve demonstração sobre isso já nas correntinhas. Mas aqui no crochê do zero, eu quero apresentar para vocês as possibilidades e também, claro, vamos aprender a fazer os pontos, né? É só importante que você entenda aí a teoria por detrás dos pontos, porque é comum, tá? A partir da hora que eu começar a fazer aqui meu primeiro ponto,
para quem não sabe, a primeira coisa que a pessoa faz é comparar a minha correntinha com a correntinha do outro. Eu já estive nesse lugar. Eu já comparei o meu ponto ao ponto de outra pessoa. E para mim o erro estava no meu ponto não estar igual ao da outra pessoa. E isso não é um erro. Por isso que eu estou enfatizando aqui sobre a teoria por detrás do ponto, da construção do ponto. Para que quando eu comece a passar o ponto para vocês, vocês entendam o que faz a trama acontecer, certo? Não ouçam o que eu estou falando e vejam o que eu estou fazendo, mas não comparem o visual da correntinha, tá? Então, vamos lá. Sem mais rodeios, né? Que não são rodeios, são explicações necessárias, na minha opinião. Eu vou mostrar para vocês como eu começo. Ó, eu faço um E, tá certo? Coloco minha agulha dentro deste E. O meu dedão e meu dedo aqui do meio, eles me servem como pinça para limitar que esse meu E, que ainda é solto, não fuja da minha agulha. Porque se eu tirar a mão aqui, ó, da minha pinça, a famosa pinça que a gente fala, esse Ezinho, ele desaparece, ele vai sumir. E para minha habilidade com fio, isso é uma coisa meio que natural, o meu fio, ele se passa por cima do meu dedo indicador, e eu seguro ele com esses meus 2 dedos aqui embaixo, tá vendo? Nossa, Regina, como você aprendeu isso? Gente, isso é uma coisa quase que instantânea. Cada pessoa descobre a tua maneira de segurar e manejar a mão que vai escrever, que é a mão da agulha, e a mão que vai conduzir, que é a mão do fio, tá bom? Então, muitas pessoas fazem assim, com a ponta da agulha para cima, outras pessoas colocam no meio do segundo dedo, aqui, e segura assim como escrita. Eu sou a que faz a famosa posição de faca, tá? Eu coloco meu dedão aqui, ó, e seguro para poder fazer como se eu estivesse cortando. Sabe um violino, um instrumento? É quase uma música o meu crochê. Essa é a posição que eu gosto. Muitas das vezes, quando eu crocheto muito, fica até marcada aqui assim, ó, porque o cabo da minha agulha se limita na palma da minha mão. Eu prendo aqui, ó, olha lá. E aqui eu vou indo fazendo o meu crochêzinho. Nesse meu dedo, eu tenho a marca da onde o meu fio vai passando, tá vendo? Porque é sempre no mesmo lugar. Então, ó, vou mostrar de novo. Eu faço o meu E, mas não fecho nó nenhum ainda. Existem pessoas que já fecham o nozinho, já fazem um nozinho antes de colocar a agulha aqui. Eu não faço, tá? Ó, você vê que é automático, eu já faço o E e pinço. Coloquei a agulha aqui, ó. Eu vou e ajusto, ó, automaticamente, pinço aqui com os meus 2 dedos, esse meu dedo me serve, vamos pensar aqui, se fosse uma máquina de costura, seria aqui aquele gancho onde a linha vai passando até chegar lá no eixo da agulha, tá bom? Eu faço sempre esse movimento aqui, como se isso aqui fosse o eixo da agulha, para que a gente costure. E aí, ó, aqui, ó, sem necessidade de ajuste de tamanho nenhum, por enquanto, eu laço meu fio e trago aqui pra dentro. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu posso tirar o mão da minha pinça e puxar. E posso puxar com vontade, porque isso aqui, a primeira laçada, ela não é um ponto, tá, gente? A primeira laçada é o nó que a gente precisa para construir os eixos das argolinhas. Para que se torne uma corrente, precisa-se de 2 eixos. Então, um eixo sozinho não é uma correntinha, é só um nozinho, tá certo? E já explicando isso, é que eu vou explicar por que também a última não conta. Porque, ó, vamos vir aqui pro desenho. Aqui é um eixo, certo? De início. 2 eixos, uma correntinha. 3 eixos, 2 correntinhas. E aí, eu vou fechando eixo dentro de eixo para que ela se torne correntinha. A última aqui, ó, né, da corrente, ela não tá fechada em eixo nenhum, ela tá precisando de um apoio aqui, ó. Então, ela
é a mesma coisa do início, tá vendo? Aqui não tem continuidade e aqui não tem continuidade, falta. Então, as correntes são a partir da segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nesse caso, ok? Aqui, ó, é como se fosse os fechos de uma correntinha de pulso. A gente não tem lá uma correntinha para colocar no braço. Aí tem o fecho que abre e o fecho que fecha. Digamos que isso seriam 2 fechos, tá certo? E aí, é a partir daí que você aprende a regra do contar. Porque quando eu comecei também, eu não sabia, eu falava, gente, mas qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a última? Essa aqui, então, é um eixo inicial, assim como a última lá, tá? E aí, agora eu faço, ó, uma posição que é ideal que a sua agulha esteja. O gancho virado para você, tá bom? Você vira o gancho para você, passa por detrás. Vamos de novo. Passa por detrás, com o gancho virado para você. Laçou, ele abraça e entra. Como que ele entra? Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que é interessante para que vocês aprendam. O próprio eixo, ele tem um formato perfeito com o gancho da agulha. Então, a agulha já diz de que forma que precisa sair. Tá vendo? É assim que sai lá, a cabecinha com o gancho. Então, é desta forma que vocês vão ter que fazer que a agulha saia daí de dentro, de forma que ela não modifique o formato do seu gancho, ó lá. Suspendi, tá? Um pouquinho, para que fique, ó, para que meu violino toque, certo? Vou lá e faço a mesma coisa, puxo de lado, trago, chego aqui, sabe aquelas brincadeiras de encaixar, a pessoa se encaixa dentro de um vago, naquelas pontes, né, do rio que cai com uma estrutura de isopor? Quase aquilo, ó, você vem vindo, e aí você sabe que posição que você tem que colocar a sua agulha para que ela passe dentro da argola. Olha lá. E assim eu vou formando o meu ponto, certo? Eu sempre dou uma ajustadinha, porque os meus pontos tendem a ser pequeno. E aqui, viu que eu tô segurando aqui no comecinho? Quando a minha mão começa a ter dificuldade de alcance, de estrutura da minha correntinha, a minha mão passa a vir, a minha pinça vem pra frente, ó. E eu continuo fazendo isso. Agulha na lateral, virada para mim, e quando ela vai entrar no eixo, ela sabe o formato que ela tem que ter. Ela sabe a posição que ela tem que ter. Porque aqui embaixo é a parte fininha, lá em cima é a cabeça do ponto. Então, eu viro para a posição ideal, tá? E assim eu vou seguindo ponto a ponto. Digamos que eu quero ter 30 correntinhas. Então, vamos lá. Eu vou contar. O meu nó aqui, ó, eu já apertei, ele já prendeu. Então, ele era aquela primeira argola. Vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lembra que essa não é considerada porque ela não tem um eixo em torno dela. Então, aqui eu tenho 17 e o aumento da agulha, que não conta. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tá vendo que as minhas duas mãos conversam uma com a outra? 26, 27, 28, 29, 30. Viram que eu não tive esforço algum para fazer com que as minhas correntinhas tivessem tamanhos parecidos uma com a outra? A não ser aqui, bem pertinho, que eu tive uma folga no ponto, se vocês observarem, ele tá um pouco mais larguinho que os demais, mas nada de muito a considerar. Tá vendo? Aqui está uma correntinha de 30 argolas
mais a que está na agulha, que ela não conta como uma argola completa, tá bom? Hoje, a proposta vai ser essa. Nós falamos sobre os pontos, nós falamos sobre as agulhas. Eu demonstrei como que vocês vão encontrar o tamanho ideal da agulha e fio. Se vocês têm outro fio aí, vocês podem ver se a agulha é suficiente. E se eu quisesse, Regina, se é o que eu tenho, uma agulha maior com um fio menor, é possível que eu faça hoje? Sim, é possível sim, mas ó, eu tenho muita dificuldade sobre o fazer, né? Mas é possível sim. É muito comum ver pessoas fazendo esse tipo de trabalho de agulhas bem grande para fios mais estreitos, quando você quer um ponto bem mais solto, tá? Que essas argolas realmente não estruturem nada, ela fique bem molenga. E eu vou mostrar aqui para vocês, mas sim, para aprender a teoria do fazer a agulha, a corrente, é possível, ok? Aí eu vou mostrar para vocês, olha a diferença desta minha corrente aqui, ó, das argolas que estão lá, para essas aqui. É estrutural, ó, são argolas, as duas são ambas argolas com a mesma técnica, porém, o resultado final da receita se modifica por conta do eixo, né? Que é o tamanho das argolas. Então, eu vou pedir para vocês que estão fazendo o crochê do zero comigo, repetir aí na casa de vocês, hoje, quarta-feira, diversas vezes, quantas vezes forem necessários para que vocês realmente compreendam essa teoria, as 30 correntinhas. Deixem para mim comentários, me digam como que foi desvendar as correntinhas comigo, tá? Na sexta-feira, nós iremos falar sobre frente e verso da correntinha e para que ela serve, ok? Vou mostrar o verso. Hoje eu não vou mostrar mais, porque tá escurecendo aqui. E é por isso também que eu estou encerrando o vídeo. Mas, ó, cada argolinha existe um verso. Como que se reconhece a frente? Como que se reconhece o verso? E para quê? Serve para alguma coisa esse verso? Onde é ideal construção de pontos, tá bom? Então, no próximo vídeo aula, nós iremos falar da construção daqui, porque iremos construir o nosso ponto baixo. E o nosso ponto baixo se fará construção a partir das correntinhas, tá bom? Como eu disse, depois iremos passar para as esferas, mas o início aqui será com correntinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido, espero que quem está começando o crochê do zero aí comigo consiga fazer a sua correntinha. E se você puder, me marcar lá no meu Instagram, @reginasantos.atelier, com o crochê do zero, pode colocar lá, hashtag crochê do zero, no reginasantos.atelier, para que eu possa acompanhar você mais de perto e também compartilhar a sua evolução dentro do crochê, tá bom? Até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Não esquece de deixar aí, ó, o seu joinha e chama mais gente para vir aprender a fazer crochê comigo, tá bom? Um grande abraço, muita gratidão pela sua vida e até a próxima.